E aí, o certo é eu falar a beautiful blue house ou a blue beautiful house? Você sabe a ordem dos adjetivos em inglês? Muita gente tem essa dúvida, então nesse vídeo eu vou te ensinar qual que é o truque para você saber, qual que é a regrinha para você saber qual é a ordem dos adjetivos e vou responder outras perguntas que a galera deixou aí para mim nos comentários. Vamos lá então? So, let's get started. E se você ainda não está sabendo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. A gente tem um curso online passo a passo, onde você vai aprender inglês de uma forma lógica e de uma vez por todas. Se você está interessado, quer saber mais detalhes sobre esse curso, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, é o grupo VIP, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar lá e aguardar, que em breve eu passo mais informações por lá. Agora deixa eu responder algumas perguntas que o pessoal andou deixando aí nos comentários, tem umas bem interessantes. Por exemplo, da Maria Salete Rodrigues da Silva. Ela pergunta sobre a pronúncia de duas palavras, esta e esta. Ela falou que ela tem dificuldade em pronunciar essas palavras, se tem algum macete. Se você também tem dúvidas na hora de pronunciar essas duas palavras, é o seguinte. A primeira é girl. Então, aqui a gente tem o som do então você começa falando girl. Não é difícil falar girl, certo? É só falar um som de Aí depois o que complica é o som do L, porque o som do L em inglês, eles falam O. Então é aquele som, eles chamam isso de dark L. Então é um som que vem aqui mais do fundo da garganta. E em inglês eles pronunciam o L como L. Em inglês eles pronunciam esse L final, o que em português a gente geralmente troca pelo som de U. Por isso essa dificuldade em falar palavras em inglês que tem esse L final. Mas não é difícil. Então para você fazer só o som do L, você vai fazer O. Então é um som de mais o O. Você põe a ponta da língua para cima para fazer o L. Na mesma posição que você falaria uma palavra que começa com L. Então, por exemplo, você fala lata. Tá vendo? Você coloca a ponta da língua para cima, né? Você toca a ponta da língua na parte de cima da sua boca. Lá, tá vendo? Em inglês eles fazem isso no final também, o que nós não fazemos. Então você vai falar O. Tá? Só que esse que é aquele sonzinho do schwa, vem aqui do fundo. Então, O. Então você fala um e sobe um pouquinho a língua. O. Aí você junta as duas coisas. Girl. Ok? Girl. The boys and the girl. A segunda palavra é mais fácil, porque você vai pronunciar dó. Esse AU você pronuncia com som de O. Então é dó e depois o ter. O som do T aqui mais o ER é ter. Daughter. Agora tem um detalhe. Os americanos normalmente não vão pronunciar desse jeito que eu falei. Por quê? Quando a letra T fica no meio de duas vogais, geralmente eles reduzem esse T para um som de R. Como se fosse o nosso R de Maria, caro. Então, na verdade, você vai ouvir essa palavra sendo falada como daughter. Tá vendo? Daughter. No inglês britânico você vai ouvir mais como daughter. Eles têm um sotaque diferente, então soaria mais ou menos assim. Mas no inglês americano você vai falar dessa forma. Daughter. Não é difícil. Geralmente o que dá um nó na cabeça do aluno é ele ver letras e ouvir sons que não correspondem àquelas letras conforme você aprendeu em português. Então, esse daí é um caso, né, que o AU tem som de O. Daughter. Próxima pergunta é da Carla Larson. Ela fala o seguinte, ela tem dúvidas sobre os auxiliares, né? Se toda frase precisa ter auxiliar. Aí ela mostra até uma frase que ela viu que é She likes ice cream. Bom, então vamos lá. Em inglês, você aprenda aqui, você sempre vai usar auxiliares para indicar os tempos e modos, exceto em alguns casos. Mas como regra geral, você sempre usa auxiliares, tá? Seja afirmativa, negativa ou pergunta. Agora, tem algumas frases que você realmente não usa o auxiliar, mas é bem fácil de saber. Você só não vai usar auxiliares em frases afirmativas no presente e afirmativas no passado. São esses dois casos que você não usa o auxiliar, você usa só o verbo mesmo e faz alguma modificação ali no caso do passado. Então, se eu perguntar para você, você gosta de sorvete? Eu preciso usar o auxiliar do. Do you like ice cream? Se eu falar eu não gosto de sorvete, eu preciso usar o auxiliar do junto com o not, nesse caso, para fazer o negativo. I don't, né, do not like ice cream. I don't like ice cream. Eu estou fazendo frases no presente, fiz na pergunta, fiz na negativa, nas duas eu usei o auxiliar. Agora, na afirmativa, como é presente afirmativo, eles não usam. Então você vai falar I like
ice cream. O verbo sozinho já automaticamente está no presente. Porém, você vai ver às vezes eles colocando o do mesmo numa frase afirmativa. Então você vai ouvir, por exemplo, I do like ice cream. Isso aconteceria no caso de você estar dando uma ênfase, então é uma frase mais enfática. Por exemplo, eu estou conversando com você e eu falo, eu pensei que você gostava de sorvete. Aí você vira para mim assim, oh, I do like ice cream. Oh, eu gosto de sorvete. E como eu gosto mesmo. Então você está falando uma frase afirmativa, só que com uma ênfase maior. Então o do serve para isso. Se você estiver falando num tom normal, não coloca, só coloca o verbo sem auxiliar. Então isso acontece no presente com o do, tem um outro auxiliar no presente, que é o does, que a gente usa para he, she, it. Acontece a mesma coisa, você usa na pergunta, usa na negativa, mas não usa na afirmativa. No caso da afirmativa, você vai colocar um S ou ES no verbo. Então, se eu fosse dizer, ela gosta de sorvete, she likes ice cream. She likes ice cream. E se fosse uma frase mais enfática, né? Ela gosta mesmo de sorvete. She does like ice cream. Aí eu coloco o does, aí eu não mudo o verbo. Não coloca S, não coloca nada no verbo. Se você usou auxiliar, você não mexe no verbo. Nos casos que você não usa auxiliar, igual esse caso do does, você vai colocar um S ou ES no verbo. A mesma coisa acontece no passado. Então na pergunta você vai usar o did, na negativa você vai usar o didn't, né, que é o did not, e na afirmativa você não usa o did, você coloca o verbo no passado. Aí tem verbos que você acrescenta o ed, que são verbos regulares, tem outros verbos que mudam a forma dele, são os verbos irregulares. Então, por exemplo, se eu quisesse falar, eu gostei desse sorvete. I liked this ice cream. I liked, tá vendo? I liked, eu gostei. Então eu coloquei o ed aí no final para indicar o passado. I liked this ice cream. E da mesma forma, se eu estivesse fazendo uma frase mais enfática por algum motivo, aí eu poderia fazer I did like this ice cream. Então eu coloquei o did, aí se você colocou o did para dar ênfase, automaticamente você já indicou o passado, não vai mudar o verbo. Agora uma observação importante, muitos alunos vêm me perguntar, mas nessa frase não tem o auxiliar, por quê? Na verdade na frase tem auxiliar, só que não é nenhum desses que eu falei, por exemplo. Não é o do, nem o does, nem o did. Existem vários outros tipos de auxiliares, tá? Então, às vezes, a frase não tem o do, não tem o does, não tem o did, mas tem outro auxiliar. Então, os três únicos casos que você não usa o auxiliar são em frases afirmativas, no presente e no passado. Claro que, eventualmente, você vai escutar alguma frase, alguma pergunta sem o auxiliar, mas assim, é porque é alguma frase muito comum do dia a dia que eles estão somente cortando ali o auxiliar. Estruturalmente, a frase teria que ter esse auxiliar, sim. Aproveitando aí a história dos auxiliares, o Robson de Oliveira pergunta o seguinte, pode me explicar as expressões she don't e he don't, que aparecem em músicas, e como é que funciona a construção? Robson, na verdade não é nenhuma expressão isso daí, isso é um erro de gramática, tá? É errado você falar she don't ou he don't, é simplesmente um erro de concordância, porque o correto é he doesn't e she doesn't. Porém, ninguém é perfeito, falantes de outras línguas também cometem erros. No caso de uma música, acontecem coisas que são para poder encaixar dentro daquele ritmo, dentro daquela frase. Então você vai ver muitas coisas informais que tecnicamente estão erradas, né, se você fosse escrever um texto, mas na música tudo bem, você vai ouvir isso na linguagem falada, é só você pegar uma música em português, né? Tem muitas músicas que falam coisas que você nunca escreveria num texto ou numa redação, mas as pessoas eventualmente falam. E em inglês acontece isso também, você vai encontrar muitos erros. Eu já vi pessoas escreverem they was ao invés de they were. Eu já vi pessoas escrevendo you are contraído, só que ao invés de fazer a contração correta, né, o you apóstrofe re, a pessoa escreve your, o pronome possessivo, porque a pronúncia é igual, então eles acabam confundindo. Então não é só você que está aprendendo inglês que confunde as coisas, não. O próprio falante nativo confunde certas coisas, principalmente o que está relacionado ao som e à ortografia, que acontece em português também. Quantas pessoas cometem erros de ortografia? Troca S por C cedilha, por X, faz aquela confusão. Porque é confuso mesmo, se você não treinar, não estudar esses detalhes, você vai acabar errando. Se você for só pelo som, né, fica tudo errado. Outra que eu já vi também, a pessoa escreveu already, separado a palavra all e a palavra ready, querendo dizer already, querendo dizer já. Então, você vai encontrar muita coisa errada por aí também. Por
isso que eu sempre falo para o pessoal, não se estressa muito em falar perfeito, em falar correto. O próprio falante nativo comete os seus erros. Você, como estrangeiro aprendendo um idioma, não tem que se preocupar com isso. Você que está aprendendo não deve ter medo de errar. Você deve tentar aprender o melhor possível, mas não ficar preocupado de cometer um erro, né? Você vai ser corrigido, vai acabar aprendendo, porque muita gente deixa de treinar o inglês porque tem medo de errar. Se você não errar, você nunca vai aprender. Agora uma pergunta do Aguinaldo Santos. Ele pergunta qual que é a diferença entre among e between. Porque as duas palavras, às vezes, a gente traduz como entre. Entre, de estar entre as coisas, no meio das coisas. A diferença é simples. Between é quando você está falando que alguma coisa está entre outras duas. Por exemplo, the drugstore is between the supermarket and the bank. Então eu estou dizendo, a farmácia fica entre o supermercado e o banco. É no meio desses dois. A palavra among já significa que alguma coisa está no meio ou entre várias outras. Por exemplo, você chega aqui e me pede um calendário. Aí eu falo para você, there's a calendar among those papers. There's a calendar among those papers. Tem um calendário no meio daqueles papéis, entre aqueles papéis. Então tá vendo? Um calendário está no meio de várias folhas de papel ali misturadas. Então among é isso, quando você ou alguma coisa está no meio de várias. Agora tem uma pergunta da Vera Rê. Ela fala o seguinte, surgiu uma dúvida, qual a diferença entre depend on e belong to? Não entendi muito bem por que ela está perguntando essa diferença, porque são duas palavras diferentes. Depend on é depender de e belong to é pertencer a. Uma coisa importante que ela fez aqui é colocar a preposição correta junto com a palavra. Então é muito importante que quando você for aprender verbos, adjetivos, vocabulário em geral, principalmente verbos e adjetivos, porque muitas vezes eles têm uma preposição, uma partícula de ligação e nem sempre é a tradução do que você fala em português, nem sempre dá para você adivinhar depois. Então é muito importante que você já aprenda junto. Igual nesse caso, é depender de em português, mas você não pode falar depend of, como se você estivesse traduzindo, porque em inglês a conexão correta é com on, depend on. Por exemplo, it depends on the day, depende do dia. Ou this book belongs to my dad. Este livro pertence ao meu pai. Uma pergunta aqui da Hanna de Almeida Ferreira, ela pergunta como se faz uma frase negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Basta você colocar o auxiliar negativo no começo. Então, por exemplo, se você faz a pergunta afirmativa, do you have money? Você tem dinheiro? Se eu quisesse fazer negativa, você não tem dinheiro? É só você colocar, ao invés de colocar o do, coloca o don't. Don't you have money? Don't you have money? Você pode ouvir também separado. Do you not have money? Também estaria correto, né? Se você estivesse deixando o not separado do do you not have money? Mas as pessoas falariam isso mais numa ênfase, né? Em algumas circunstâncias, naturalmente as pessoas vão fazer essa contração. Então já coloca tudo no começo. Don't you have money? Ela até deu dois exemplos aqui, ó. Eu não trabalho hoje. Don't I have to work today? Ele não acorda cedo? Doesn't he wake up early? Tá vendo? Doesn't he? Então é só colocar o auxiliar negativo para fazer perguntas negativas. Agora uma pergunta aqui do Foca Mais. Ele pergunta o seguinte, ele ou ela, né? Não sei, né? Porque é um apelido aqui. Ele quer saber quando usar never e quando usar not ever. Bom, para resumir, é a mesma coisa, tá? Na verdade, é como se o never fosse uma contração de not ever, né? Então, o N do not grudou no ever, formou never. E aí, sempre a diferença entre você usar palavras separadas e palavras contraídas é a ênfase que você está dando. Então, normalmente, quando existe uma expressão que pode ser contraída, num tom normal de fala, a pessoa vai usar a contração. Se a pessoa quiser dar uma ênfase maior, então aí ela separa. Por exemplo, eu poderia falar para você assim, ó, I will never talk to you again. Tá vendo? Eu usei o never. Agora, eu poderia usar I will not ever talk to you again. Eu nunca mais vou falar com você. Então, até quando as pessoas separam o not ever, é comum elas darem essa reforçada no ever, que é para falar que é nunca mais mesmo. Como ficou I will not ever, você pode eventualmente fazer a contração do will not, se você quiser. I won't ever, né, que aí você dá aquela ênfase no ever. I won't ever talk to you again.
Então, tanto faz você falar I will never talk to you, I will not ever talk to you, I won't ever talk to you. Todas significam a mesma coisa, a única diferença é uma ênfase maior ou menor, é só isso. Num tom normal de conversa, geralmente as pessoas vão usar o never. Finalmente chegamos na pergunta título desse vídeo, que é qual é a ordem dos adjetivos afinal de contas? Quando você tem mais de um adjetivo, qual que você coloca primeiro? Bom, para começar a conversa, se você abrir um livro de gramática, você vai achar uma mega tabela com um monte de sequências lá de adjetivos. Bom, primeiro que eu mesmo não sei, não lembro essa ordem, nunca me fez falta isso, não faz diferença. Segundo que raramente você vai usar tanto adjetivo sequenciado assim, fica até esquisito. O que é normal é as pessoas usarem 2 adjetivos, talvez 3. Mais que isso já fica esquisito. Então, por exemplo, se eu quero falar uma casa azul bonita, uma linda casa azul, você vê que até em português a gente tem algumas variações aí, conforme o tipo de ênfase que a gente quer dar. Só que em inglês, sempre os adjetivos você vai colocar antes do substantivo. E aí é só você pensar o seguinte, se você quer saber qual que é o correto, a beautiful blue house ou a blue beautiful house. Então o macete é o seguinte, você tem aqui o substantivo, então você vai colocar antes dele os adjetivos. Você tem que colocar mais perto do substantivo aquele adjetivo que indica um fato. E aí você coloca mais longe do substantivo aquele adjetivo que indica a sua opinião. Então, primeiro, mais próximo do substantivo, os fatos, e mais afastado as opiniões. Ou seja, a casa é azul, certo? É um fato, tá todo mundo vendo que a casa é azul. Então, não há discussão quanto a isso. Então, o blue tem que ficar junto com a casa. Agora, se ela é bonita, aí já cada um vai ter uma opinião, né? Então, o beautiful tem que ficar mais longe. Por isso que a ordem correta é a beautiful blue house, né? Porque blue house é a característica da casa, então não há discussão nisso. Então, fica junto com o substantivo. Agora, beautiful é opinião, então vai ficar mais afastado no caso de ter 2, né? De você ter que fazer essa decisão. Você falaria a nice old lady ou an old nice lady, uma senhora simpática. Bom, se ela é uma senhora, né, você está vendo que ela é uma idosa, então a palavra old vai ficar próxima de lady, né, que é a mulher. Se ela é nice, se ela é simpática, bacana, aí já depende da opinião, né? Então, por isso que a ordem correta seria a nice old lady. Tá, com certeza vão ter várias situações que você vai ficar em dúvida, é normal. Eu já conversei sobre isso com um falante nativo, ele nem sabia que tinha essa ordem, que existia essa tabela. Então é uma coisa que na prática, no dia a dia, ninguém se importa muito, você vai aprendendo mais de ouvido. Mas esse macetezinho já ajuda você a tirar essa dúvida, né? E pelo menos nesse tipo de situação aí você não vai errar, porque é bem claro. Mas tem algumas que vai dar aquela dúvida, né? Será que é uma opinião mesmo? Será que é um fato? Tal. Então, não se preocupa muito com isso, ninguém vai deixar de te entender por causa desse detalhe de ordem. É uma coisa que com a prática você vai escutando e vai assimilando naturalmente, né? Como todo nativo faz. So, that's it! Não esquece de deixar seu like aí pra gente, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito e vai deixando aí nos comentários outras dúvidas e perguntas que vocês tenham, assim eu posso fazer outros vídeos respondendo aí o que vocês querem saber. E eu já fiz um outro vídeo respondendo perguntas da galera, vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhada. E a gente se vê na próxima. See you next time.